Olá, muito bom dia, queridos irmãos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, estamos aqui para levar este poderoso evangelho do reino até o seu coração. Queridos, este é o canal Reino em Pauta, instrumento em que leva até você essa mensagem todas as manhãs às 6:30 da manhã. Obrigado a todos os irmãos, amigos, queridos que têm compartilhado, deixado o seu like e tem também se inscrito no canal. Tem ativado o sininho. Obrigado, irmãos. E eu quero pedir a você que continue cooperando, compartilhando com os irmãos, também ajudando os irmãos a se inscrever no nosso canal, tá certo? Agora também pelo Instagram e o Facebook, você vai também nos encontrar lá, em nome do Senhor. Muito grato ao querido pastor Luiz Augusto por cooperar tanto com o canal Reino em Pauta. Muito obrigado também à pastora Liliane, que também tem cooperado aí no Instagram e no Facebook, tá bom? Glória a Deus. Queridos, vamos falar agora um pouquinho sobre o ministério profético de João. Para entender, quero fazer um pequeno esboço, né? A palavra é clara e diz que a lei durou até João. Ali na lei nós tivemos profetas, reis, nós tivemos tanta gente, tantas formas que Deus falou. Mas o ministério profético, ele não acabou. Por quê? Porque o ministério profético, o que significa? É o falar por Deus. O ministério profético não é falar de Deus, é falar por Deus. Quer dizer, Deus é que fala através do ministério profético, tá? Deus usa homens, Deus usa mulheres. Então, eu e você somos instrumentos de Deus. E através desse ministério poderoso, que é o ministério profético, nós então podemos falar por Deus. Deus então nos tem como canal, né? Deus nos tem como instrumento. Deus está em nós, está em você, e através de você, Deus é expresso. A expressão de Deus está no homem de Deus, na mulher de Deus, tá certo? Estamos entendidos? Isso não é religião, não é placa, não é denominação, não é nada disso. Isso é a vida de Deus, usando homens e mulheres para expressar o próprio Deus. Muito bem. Nesse esboço, irmãos, né, eu quero dizer para você que o ministério profético, ele tem sofrido nesses últimos tempos, devido ao sistema, devido às situações que acontecem em toda a terra habitada. Tá? O ministério profético está sofrendo uma pressão muito grande. E eu quero que você, neste dia, nesta mensagem, vou refletir pelo menos 3 ou 4 vezes sobre esse tema, e eu quero que você entenda o que Deus está querendo falar. É muito forte. João, capítulo 11. Eu vou ler aqui, amados, os versículos 1 ao 3, e aí vamos lendo e ministrando, tá bom? 1 ao 3 diz assim: quando Jesus, ou quando acabou de instruir os seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, né? João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir, ou devemos esperar algum outro? Meus amados, esses 3 primeiros versos compõem então essa primeira reflexão sobre o tema. Me deixa um pouco intrigado o que João mandou fazer aqui. Vamos lembrar comigo? João Batista é o precursor de Jesus. O que é o precursor? É aquele que foi enviado à frente, é aquele que prepara o caminho. João Batista foi quem batizou Jesus no Rio Jordão. E no dia do batismo de João Batista, aconteceu uma coisa extremamente poderosa. O que foi? A Bíblia diz que desceu uma pomba e pousou sobre ele, sobre Jesus, né? E logo em seguida, ouve-se uma voz: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Amados, a partir daquele momento, olha, se nós estivéssemos ali, olha, eu creio que nós teríamos uma grande revelação.
Deus estava querendo dizer: este é o meu filho, somente a ele vocês devem ouvir, somente a ele vocês devem seguir, né? Mas a Bíblia diz que João Batista, após o batismo, ele continuou a sua caminhada com seus discípulos. Não é um pouco estranho? Vamos supor, de repente Jesus chegou, chamou ele lá, tiveram comunhão, batizou Jesus, aquela comunhão maravilhosa, Deus bradou a sua voz dizendo: ouçam ele, né, e tal, e de repente, irmãos, João Batista continua fazendo discípulos e continua para o seu caminho pregando. É errado pregar? Não, mas eu creio que João Batista deveria entender que Jesus é o Senhor e ele agora ia seguir o Senhor, ia continuar profetizando, mas junto com o Senhor. Enfim, não vamos entrar muito no mérito dessa questão, mas eu quero dizer para você, amados, que o Senhor é o único Senhor. Não existe outro Senhor. E quando nós profetizamos, eu vou falar sobre o ministério profético de João, e obviamente esse é um ministério que perdura, que continua, porque hoje, irmãos, Deus age através do ministério profético. Deus fala através do ministério profético. Mas o ministério profético tem que ser entendido como algo de Deus, como que é governado por Deus, é Ele que comanda. Não é o homem, irmãos, que abre a boca e sai profetizando e dizendo: Deus está falando, Deus está falando. É muito sério isso, irmãos. Profetizar por Deus é o próprio Deus na vida do homem falando. Profetizar por Deus, irmãos, muitas vezes é até sem nenhuma cerimônia, alguém abre a boca e fala. Eu fico prestando muita atenção nisso e muitas vezes eu vejo Deus falando através de uma criança, de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã, e a pessoa talvez nem está percebendo que Deus está falando através dela. Mas hoje se interpreta o ministério profético um pouco diferente, e as pessoas que dizem eu sou profeta, elas são aplaudidas, elas são, amados irmãos, levantadas e quase que colocadas em um pedestal. E isso é muito mal, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Então, amados, a palavra é muito forte e eu glorifico a Deus pela sua vida, que entende a chamada de Deus, a visão de Deus, e sabe que toda a honra, toda a glória é de Deus, e que eu e você somos nessa terra apenas um canal. Nós não passamos disso, irmãos. Nós não temos nenhum poder próprio, nada. Nós somos um canal de Deus. Aleluia. Deus fala através de mim e de você. Então, aqui diz a palavra João, ao ouvir na prisão. Porque aí o que aconteceu? Aí João, depois lá na frente, ele foi preso. Quem lembra aquela história, né? Por causa da palavra que ele deu lá àquela mulher, e a mulher se revoltou, e então, amados, armou lá, fez uma maracutaia para poder então levar João preso e muito mais, cortar o pescoço dele. Foi aí que João ficou sem a cabeça, foi cortado. Amados, mas lá da prisão, João mandou os discípulos dele falar com Jesus. Olha que interessante. João, ao ouvir na prisão que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que havia de vir ou podemos esperar outro? O que me chama a atenção é que João enviou seus discípulos a falar com Cristo. Ele podia falar: vão lá e fale com Jesus, né? Quando ele fala, vão falar com Cristo, eu tenho no meu entendimento, irmãos, no meu sentimento, que ele sabia que era Deus que estava ali. João foi precursor do próprio Deus, foi precursor de Jesus, que era 100% Deus, 100% homem, não é? Deus entrou em Jesus. Quando que Deus entrou em Jesus? Vamos fazer esse pensamento e vamos lembrar. A Bíblia diz que havia uma menina, uma jovem, e de repente ela estava desposada com José, prometida em casamento, e aí ela se acha grávida, sem ter relação com José. Como que foi isso então? A Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito maiúsculo. Esse Espírito que concebeu Maria é o próprio Deus. Então Deus veio, entrou em Maria, fecundou, colocou lá dentro de Maria a pessoa de Jesus, com Deus dentro de Jesus. Você entende isso? Não é um mistério. Jesus, irmão, não era um menino normal. Tanto é que aos 11 anos ele já estava,
falando das coisas do Pai. Jesus, irmãos, ele era só considerado filho de José, depois na sua idade, até chegar ao seu ministério, mas ele já era Deus, estava dentro dele, tá certo? Então, ali no batismo de Jesus, era para confirmar. Deus veio confirmar. Deus falou: olha, a pomba veio, desceu, sentou. Então, Deus veio confirmar. Então, ele tem que ser ouvido. E João Batista na prisão, no meio da luta, ele manda perguntar, manda os discípulos dele ir lá falar com Jesus se ele era Cristo ou eles iam esperar outro. Mas como, irmãos? Ele não viu lá atrás o milagre? Ele não recebeu lá atrás? Sabe, queridos, no meio da luta, nós temos que estar atento. João estava numa prova grande. Você já imaginou uma prova de ser preso? O profeta preso sem poder fazer nada? Irmãos, com previsão de ser morto, como foi? Eu imagino o coração de João. Eu imagino a situação dele. Sabe, hoje em dia, nós temos que vigiar para não passar uma situação semelhante. Tem pessoas fazendo a obra de Deus sem Deus. Tem pessoas profetizando em nome de Deus sem a voz de Deus. Ele está plagiando a voz de Deus e dizendo é Deus que está falando. Mas na verdade não é Deus. Gente, é muito perigoso isso, muito complicado e muito forte. Mas eu louvo a Deus, irmãos, porque João Batista, ele mandou fazer essa pergunta e eu vou continuar refletindo isso amanhã com vocês. Tá bom? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este momento. Pai, nós abrimos aqui, Senhor, um tema glorioso e vamos prosseguir. Obrigado pela sua vida. Senhor, abençoe os meus irmãos, abençoe a cada um, ó Deus. Nós estamos orando e agradecendo a Ti, em nome de Jesus. Queridos, beijo no seu coração, tenha um ótimo dia. Fica comigo, porque amanhã eu continuo, hein? Continuo falando sobre o ministério profético de João.